Dízimo, o tema é polêmico, né, gente? O Sérgio Ganda apertou vocês. Hoje não chamou para coisa fácil, não, né? Sim. Desafiador, mas eu falo que a pessoa, quando ela consegue resolver o coração dela nessa questão da obediência ao Senhor nos dízimos, é tão libertador, né? E é uma experiência tão maravilhosa. E eu até comentei com meu esposo hoje de manhã, antes de vir para cá, dizendo para ele que é que nem na nossa experiência, né? O domingo que a gente vai e que a gente está levando o dízimo é o melhor domingo do mês, né? Como é um princípio, como é bom viver essa experiência, né? Muito mais do que trazer tantos questionamentos que às vezes não vão levar a lugar nenhum, é obedecer a palavra de Deus e colher os frutos disso. Acho que é uma experiência, né, pastor Davidson? Mais ou menos aquela coisa, não vou domingo à igreja não, estou cansado, vou ficar aqui vendo corrida, vou ficar aqui vendo programa de televisão. Ela fala, não, eu vou. Vou botar uma roupa e vou. Quando vai na igreja é tão gostoso, né? Sim. Acho que é dízimo a mesma coisa. Eu não vou dar dízimo não vai faltar dinheiro no final do mês, vai faltar para pagar a CEMIG e a Copasa, que são as empresas de água e luz aqui de Minas. Mas quando você dá, depois você vê que não falta, né? Sim, a Renata ela foi muito feliz no comentário dela, porque muitas vezes nós nos posicionamos em relação a um patamar de desobediência, porque nós queremos de fato receber aquilo de imediato. E a obediência ao Senhor é uma coisa que ela é duradoura, que é uma coisa que posterga para a posteridade, para a eternidade. E muitas vezes nós começamos a levantar as nossas teses, as nossas linhas de raciocínio que vão totalmente contrária à palavra do Senhor, contrária ao ensinamento do Senhor. Então, muitas vezes é muito mais fácil a pessoa ela ir para um shopping center e gastar lá 30, 40, 50 reais, mas ela tem a dificuldade de chegar e trazer o dízimo à casa do Senhor, onde ela vai entender que a obediência vai trazer uma bênção sobre a vida dela. Então, é um tema que sempre traz polêmica, né? Eu tenho certeza que, inclusive, pastor, o pessoal em casa vai mandar essas perguntas polêmicas, né? Porque realmente é um tema, como é que eu posso dizer, que causa incômodo nas pessoas, ainda mais num país como o nosso, vivendo uma crise tão grande. O pessoal aí, olha, amanhã, hoje é quinta, depois de amanhã vai sair a segunda parte das contas inativas do FGTS. Já tem gente aí pensando, ai meu Deus, eu tenho que dizimar do FGTS. Tem gente que vai perguntar isso, tenho certeza. Se não perguntar, eu pergunto. Mas vamos a uma pergunta que vem das ruas sobre a questão do dízimo. Vamos lá? Olá, boa tarde. Meu nome é Emanuele, sou de Belo Horizonte e gostaria de saber se há alguma passagem no Novo Testamento sobre o dízimo. Pois é, muitos dizem que dízimo é uma prática do Velho Testamento. Tem base bíblica no Novo Testamento para dízimo? Fique à vontade, é bate-papo, não estou entrevistando vocês não. Tem várias, né? Eu falo que como mandamento, assim, como lei, aparece no Antigo Testamento, mas no Novo permanece como referência, né? Então, Jesus, a pessoal que está assistindo, quiser anotar para ler depois com calma, né? No capítulo 23 de Mateus, o próprio Jesus vai trazer uma narrativa sobre a importância de não deixar de ofertar, né? De trazer mesmo, não existe a palavra dízimo, mas a gente entende que aquela entrega da oferta, entrega financeira que é constante, que é generosa, regular, né? Que é regular e que é também proporcional. A gente vê isso na palavra, né? 2 Coríntios, no capítulo 8, verso 9, Paulo começa a falar sobre isso. Então, o pastor, né, pode acrescentar mais textos, mas assim, não faltam referências, né, de forma explícita para confirmar. A Fabiane, pastor, de Guapimirim, no Rio de Janeiro, brigadão Fabiane, ela fala assim, o Novo Testamento diz que nós temos que dar dízimo, muitas práticas do Velho Testamento foram abolidas no Novo, dentre elas no tal dízimo? O Cássio, eu entendo, o texto de 1 Coríntios, capítulo número 2, verso número 14, vou até... 1 Coríntios 2, 14 e 15. 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, para que eles são loucura, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Eu entendo que quando a gente tem o preceito da palavra intrínseco no nosso coração, eu acho que a gente tem uma facilidade maior de entender a necessidade da obediência na palavra. Então, juntamente no contexto que a Renata trouxe, sobre essa questão da gente estar caminhando na obra do Senhor, e eu quero fazer só um parênteses, você falou em relação ao país, num país onde a gente vê
a maldade dominando tantas pessoas da esfera política, o nosso coração realmente ele se entristece e ele fica muito preocupado. E a gente acaba discernindo as coisas de forma carnal. O que a gente tem que entender é que a obra do Senhor, ela precisa de mantenedores, ela precisa justamente dessa questão das pessoas estarem buscando levar a palavra para que outros possam ser reinseridos no contexto espiritual. E não se tem como, um exemplo que a gente dá muito na igreja, a cadeira que você se assenta, ela não é espiritual. A luz da igreja que é acesa ali, como você disse sobre a CEMIG, ela não vai aceitar apenas orações. Você precisa ter o dinheiro para poder continuar mantendo essa obra. Então, na palavra do Senhor, como a Renata disse, vários versículos trazem esse contexto não com a conotação de dízimo, mas trazem justamente como essa entrega, essa devolução proporcional daquilo que a gente recebe do Senhor. Então, espiritualmente, eu entendo que tudo que nós temos, tudo que nós recebemos, vem do Senhor. Então, é normal, necessário que eu retorne para Ele também. Mas não adianta também eu devolver os 10% e os outros 90% da minha caminhada não serem proporcionais aos mandamentos do Senhor. Muitas pessoas se preocupam com os 10%, mas muitos se esquecem que os outros 90%, eles também têm que ser entregues ao Senhor todos os dias. Então, não adianta você devolver 10% do seu dízimo, que é o dízimo, para o Senhor, e os outros 90% você consumi-lo com aquilo que desagrada ao Senhor. Mas vocês concordam com a expressão? Não sei se o pessoal em casa já ouviu. Eu já ouvi várias vezes assim, eu estou pagando dízimo. Eu confesso que essa expressão pagar dízimo a mim causa um pouco de incômodo. Bom, é óbvio que se o incômodo é meu, né? Mas vocês também ficam incomodados ou não? Vocês acham tranquilo? A gente não paga o dízimo, a gente devolve, né? Eu gosto tanto daquele texto, né, que nós recebemos da mão do Senhor e das suas próprias mãos nós te devolvemos, né? Porque dele não são os 10%, são os 100%. Né? Nós, em profunda gratidão e num amor responsivo, né? Porque nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, a gente obedece a palavra do Senhor devolvendo os 10%. Isso é o dízimo, né? Ainda tem as ofertas, né? Que vai além disso, que vai ser baseado de acordo com a generosidade do nosso coração. Né? Porque então, assim, para a oferta não tem valor. Para dízimo tem mas a referência. Mas voltando ao que a Fabiane colocou, que até a pessoa das ruas colocou, por exemplo, as ofertas. Né? Nós vemos uma prática das ofertas em Atos mesmo, né? O pessoal levantava oferta, Paulo agradece os filipenses e tudo. Mas dízimo, os 10%, e desculpe, mas meu papel aqui é ficar é cutucar mesmo. Mas assim, o dízimo ainda dá polêmica, tal dos 10%, porque fica parecendo imposto. Mas, de certa forma, é imposto por quem? Pelo Senhor, que dízimo, a própria palavra já diz, a 10ª parte. Então, são 10%. Voltando ao contexto que você disse sobre o incômodo da palavra pagando o dízimo, tem uma outra frase também que ela me traz um incômodo muito grande, como você disse, é incômodo, então, de certa forma, é um problema meu, né? Mas o Espírito Santo de Deus me incomodou. Essa frase, essa expressão, ela traz em mim um incômodo muito grande. Porque eu não entendo dessa forma que o Espírito Santo de Deus traz em conta. Em relação ao pagar o dízimo, eu acho errado. Eu acho que você devolve. Porque você está devolvendo aquele que é o dono de todas as coisas. Então, a gente não pode nunca esquecer disso. Eu não pago o dízimo, eu devolvo o dízimo que pertence ao Senhor. Perfeito, né? Perfeito. Então, esse é o meu entendimento. Tem gente que encara o dízimo também, às vezes, como cota de clube, né? Ou, sei lá, o condomínio do prédio. Que assim, eu estou pagando, né, meu percentual, aí eu tenho direito ao ar-condicionado, à luz. Eu também acho que não é a visão correta, não. Não. A gente o dízimo ele não tem a ver com barganha, né? Nem com a questão, Senhor, eu estou te dando 10%, então, o Senhor trata de prover para eu pagar todas as minhas contas, né? Se vira. Até porque uma fala que eu gosto muito do nosso pastor, né, o pastor Márcio, ele disse que se tem um texto que até dói o coração dele, é o Senhor dizendo, fazei prova de mim, porque o Senhor não precisava falar assim. Perfeito. Né? O Senhor é o rei, né? Ele é o Senhor dos senhores, né? Dele é o ouro e a prata, né? O Senhor não precisa de nada, é tão interessante como no dízimo, o Senhor nos dá uma oportunidade de participar, é um privilégio. Né? Deus não precisa nem do meu dinheiro, nem do seu, nem do nosso tempo, nem de nada nosso, mas Ele escolhe
permitir, né, que a gente faça parte tanto de uma obra de forma voluntária, quanto também com o nosso recurso para apoiar o que a liderança da igreja está entendendo como certo naquele momento. As contas da igreja, os investimentos missionários, né, os ministérios, tudo tem um custo, né? Então, se na casa da gente, que às vezes é tão restrito, o custo é altíssimo. Sim. Se a gente fizer a conta, quantos R$1.000 uma família hoje precisa para pagar todas as contas? Né? Então, o dízimo ele vem também para isso. A igreja tem as suas contas. A Irene, do Maranhão, ela diz assim, olha, concordo que cada crente seja fiel nos dízimos e ofertas, pois faz parte da nossa obediência a Deus, da nossa fé viva em Deus. Agora, uma questão que eu não quero calar é a questão do destino do meu dízimo. Nós temos uma pergunta que vem das ruas, depois vamos explorar essa questão aqui. Vamos lá, mais uma pergunta que vem das ruas. Olá, meu nome é Amanda, sou de Ribeirão das Neves e a minha pergunta é: Jesus ajudava as pessoas através de atos bondosos. Os cristãos não deveriam se preocupar em ajudar as pessoas ao invés de ajudar a igreja com dinheiro? Tá vendo? Muitas pessoas pensam assim, vou ficar dando meu dízimo para a igreja, né? A igreja tem privilégios e tudo mais, então sim, eu pego 10% e vou dar para os pobres. Qual que é o problema disso? Eu entendo, desculpa. Imagina. Eu entendo essa questão da filantropia da seguinte forma. Algumas pessoas, elas têm esse desejo, elas incidem nessa questão de fazer a escolha do que fazer com o seu dinheiro. Em relação à pergunta que você fez inicial, sobre o destino, eu aprendi algumas coisas na minha caminhada cristã. Eu tenho que fazer aquilo que me submete à obediência do Senhor. A obediência ela tem que proceder do meu coração. A minha responsabilidade é até os gasofilários. Dali em diante, já é responsabilidade daquele que tem o comprometimento com o Senhor. Trazendo para o nosso contexto atual, para a nossa aplicação atual, nós estamos num emaranhado de situações de escândalos. Se eu for começar a levar por esse patamar, eu teria que ser obrigado também a justificar as ações que são feitas através desses políticos em relação ao meu voto. Então, eu tenho que entender que quem tem que pagar pelo erro cometeram são eles. Da mesma forma, eu tenho que entender que eu sou responsável até a entrega do dízimo na casa do Senhor. Dali para frente ela vai ser feita. Em relação às igrejas, igual a Amanda, né? Ela mencionou sobre ajuda e tudo mais, as igrejas evangélicas que nós sabemos, e também trabalho de muitas igrejas católicas, eles têm ajudas muito grandes em relação a essa questão do dízimo e da oferta. Então, por exemplo, a Igreja Batista da Lagoinha, ela tem trabalhos na Índia. Nós temos um amigo nosso, dentre vários, mas eu vou citar o pastor Eduardo Borges. Está lá na Índia, está fazendo um excelente trabalho lá com as crianças e justamente apoiado nessa questão dos dízimos e ofertas que são devolvidos pelos irmãos. Então é aquela questão, quando nós devolvemos ao Senhor aquilo que Ele nos ordena, nós conseguimos alcançar lugares que nós nem imaginamos. Falar em lugar, sabe, estou pensando que um negócio interessante, a gente está, porque nós estamos num lugar agora, né? Sim. Sim, entendo, nós estamos num lugar físico, aqui no estúdio da Rede Super, mas virtualmente, nós estamos num, sei lá, por exemplo, aqui ó, em Itapipoca, no Ceará. Né? A Líbina, numa mensagem, já vou ler, tá, Líbina? E é interessante que a gente está passando uma situação interessante na Rede Super, porque a Rede Super, nossa aparelhagem, essa câmera que está me filmando aqui, onde o Leandro está manuseando, o Leandro, nosso câmera aí, ela ainda é analógica. Sim. E nós temos pouco tempo para passar a nossa programação, nosso equipamento para digital, e o custo é alto. E há uma campanha para levantarmos os valores, para digitalizarmos todo esse processo, esse maquinário, essa ferramenta. E é interessante isso, porque o participar desse projeto, participar dessa campanha, permite que o Evangelho chegue às nações. Porque, por exemplo, a Rede Super, a programação, você pode ver, a programação é que visa abençoar a sua vida. Mas no caso, olha que interessante, o que a igreja arrecada de dízimos e ofertas mantém a regularidade, mantém os salários das pessoas aqui da Rede Super, mantém o aluguel desse prédio, tudo, mas mudar a aparelhagem é fora do orçamento. Sim. Isso, né? E por isso que as ofertas, além dos dízimos, elas são importantes para esses projetos especiais, né? Ô Cássio, só vou já deixar você falar, tá bom, Renato? Ô Cássio, é tão interessante que quando veio a pauta para a gente poder estar se preparando, né, para estar aqui,
foi uma das primeiras coisas que ardeu no meu coração. Justamente essa questão da Rede Super. Ou seja, uma emissora de TV que tem abençoado tantas pessoas a nível mundial, onde você está nos ouvindo agora justamente através de todo esse aparato que é montado aqui para que você possa receber a palavra do Senhor, que é justamente mantida através de dízimos e ofertas. E é tão interessante que você que acompanha a programação da Rede Super, e uma coisa que me chama muita atenção, e por ser um dos pastores da Igreja Batista da Lagoinha, a gente tem a oportunidade de estar bem próximo do pastor Márcio e ouvir algumas ponderações dele. Então você não fica observando muitas propagandas. E as propagandas que tem, os patrocinadores que tem, que é justamente o que ajuda a manter, são patrocinadores que defendem também uma linha o qual a Rede Super defende. E justamente com isso vem essa dificuldade financeira. Então nós precisamos desse empenho realmente nos dízimos e ofertas para continuar mantendo essa empresa que é que leva a palavra de Deus a tantos países. E é importante pensar isso, sabe? Porque realmente a questão do comercial aqui, você não vê comercial, qualquer coisa aqui. Sim. Né? Por exemplo, nós vamos já para um comercial, vou até chamar o comercial já. Mas pode perceber, com certeza você não vai ver nada divulgando coisas errôneas, Sim. coisas erradas, não. Sempre, e nós temos aquilo até que vai poucas. Contra aquilo que nós acreditamos e defendemos, os nossos princípios, né? Que são coisas bem estabelecidas. Por isso que essa campanha é muito importante, sabe? De arrecadarmos esses valores para trocarmos esse material, trocarmos esse equipamento para que a Rede Super continue. E que é uma imposição do governo, né? Governo, federal. Uma imposição do governo. Então não é questão simplesmente mera de vaidade. Não, está dando polêmica em São Paulo. Algumas mídias abertas não estão no ar mais porque não trocaram a aparelhagem, está dando maior polêmica. Mas em nome de Jesus, nós vamos continuar no ar, né? Porque a gente precisa disso. Com apoio de cada... com o apoio de cada telespectador, com a fidelidade de cada membro, né? E assim, com certeza o Senhor vai fazer um mover e manifestar dele. Eu creio. Amém. Amém. Bom, você vai ver o nosso comercial agora, por exemplo. Olha que comercial diferente vai ser. Nós vamos para esse comercial, você vai ver que não tem cara de comercial. E a gente já volta com o nosso bate-papo. Não saia daí, ok? Fomos pro comercial e já voltamos com o bate-papo. O nosso comercial, como é que é? A gente divulga cesta básica, né? Quer dizer, a gente está aqui falando do Evangelho o tempo inteiro, divulgando as nossas programações, né? Por isso que a gente precisa mesmo de apoiar esse ministério, que a Rede Super é um ministério, sim, né? E você dizimando, você dando suas ofertas, você nos ajuda, né? E é parte da vida cristã isso, né? Sim. A gente tem que entregar 100% da nossa vida. Amém. E 100% da nossa renda. Porque nossa renda não é nossa, né? Nossa porção é o Senhor. Ele que nos sustenta. Renata Dolabella, teve uma pessoa que mandou uma mensagem para você. A Silvia, minha esposa. Acabou querida. De falar, mandou um beijo para você. Né? Falou que você está linda no vídeo. Foi ela que me ligou aqui no intervalo. Eu só atendo quando é de casa. Ou ela ou o pastor Márcio que eu atendo aqui ao vivo. Mandou um beijo para você e para o seu pai. Seu pai acho que foi aluno dela, não sei. Sim, o Márcio Dolabella, meu pai. Isso mesmo. Então, Silvia Maria, minha esposa, recado dado para a Renata. Todo a Sofia, filhinha dela, veio hoje. Não está aqui no estúdio não, mas está aqui passeando pela Rede Super. Linda filhinha dela. Está a família toda aqui hoje. Verdade. Vamos lá, mais uma mensagem, uma pergunta na realidade vinda das ruas sobre dízimo. Vamos lá? Meu nome é Débora, eu moro em Birité. Não seria mais prudente dar 10% do salário para uma pessoa que necessita do que dar para o dízimo na igreja? Eu transfiro para vocês, para os universitários. E aí, Renata? É similar à pergunta anterior, né? E a resposta não tem como ser diferente. A gente precisa obedecer e confiar que Deus, que é o Senhor da igreja, né? Na história da igreja, como professora, como eu ensino isso, né? Deus, ele é Quírios, Ele é Senhor, Ele controla todas as coisas. Então, eu preciso crer que a liderança que Deus tem levantado na minha igreja local vai ter a sabedoria do Senhor para lidar com aquele recurso, né? E muitas vezes deixar que o Senhor trate até mesmo o nosso orgulho, porque às vezes a gente acha que a gente sabe mais, né? Que o destino que eu vou dar para o dinheiro vai ser melhor do que o da liderança. Por isso que eu falo que o dízimo, ele tem pouco a ver com dinheiro, ele tem mais a ver com o coração, né? Porque quando o coração é do Senhor,
você obedece, seja o dízimo, seja o mandamento de não adulterar, de não furtar e o princípio de não falar mal das pessoas. Então tem mais a ver com a questão do coração. Quando o coração é tratado, é trabalhado, o resto fica tudo tão simples. Eu queria só contar uma experiência que desde pequena, eu sou membro da Igreja da Lagoinha desde os 7 anos de idade. E eu aprendi esse princípio muito cedo, louvado seja o Senhor, né? Então, às vezes, a minha avó me dava R$1 para eu tomar um picolé, né? Tipo, quando eu era criança, R$1 dava, né? E eu fazia questão de preencher um envelope de dízimo para colocar 10 centavos. Olha, é mesmo? E quantas vezes eu me recordo da minha mãe ter me chamado a atenção como nova convertida, falando, Renata, os 10 centavos não pagam nem a impressão gráfica do envelope que você está gastando, né? Tipo assim, filho, não precisa. Mas ao mesmo tempo, né, depois Fazer também questão, ela né? foi amadurecendo na fé e foi vendo como aquilo foi importante para mim, né? E como eu sempre almejei a dar dízimos maiores e maiores e maiores, eu falei, Senhor, que alegria, né? E por quê? Porque quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem não tem coragem de dar R$1, né? Você, às vezes, criança, adolescente que está assistindo, quantas vezes o pai dá, né, R$10? Hoje os meninos são tão... De repente tem menino que ganha R$50 para ir para o shopping. Dá um envelope lá com R$5. É um princípio. Como faz diferença? Eu acho super bonitinho. Em igrejas que tem o gasofilácio, o pastor Davidson até falou de gasofilácio aqui, porque são as palavras difíceis que nós temos. Gasofilácio, que é o lugar que a gente bota as ofertas dos dízimos. Tem igrejas, né, por exemplo, passam a salva. Igual na sede mesmo, não dá para você ir para o gasofilácio, então você passa a salva para você colocar a sua oferta. Mas é legal quando você vai uma criança lá e vai só ouvir aquele barulhinho. As moedas caindo, é muito legal, né? É, e é um princípio para a vida inteira. Uma coisa que a gente estabeleceu no Palmital é quando a gente devolve o dízimo ao Senhor, a gente tem o hábito também de fazer de uma forma gestual. A gente retira com o nosso coração e colocamos dentro das salvas. E dentro desse contexto eu vejo algumas pessoas lá que elas fazem menção do coração, fazem menção da mente, menção da boca. E isso eu acho interessante porque é a entrega total. Perfeito. Então, como a Renata bem disse aqui, não tem a ver com o dinheiro, não tem a ver com o valor. Tem a ver com a entrega, tem a ver com a obediência, tem a ver com o respeito. O entender que o Senhor é o dono de todas as coisas, não somente da questão financeira, mas acima de tudo da sua vida. Eu estou preocupado aqui, Davis, porque eu não vou conseguir ler tudo, está chegando demais aqui. Eu tive que chamar as ruas, mas, por exemplo, eu mencionei a Líbina Carvalho, que é de Tapipoca, Ceará. Ela fala assim, olha, meu esposo recebe por semana, mas ele junta para dar o dízimo no final do mês. Isso tem algum problema? Não, né? Não, definitivamente. Muitos irmãos nossos cristãos norte-americanos têm esse hábito culturalmente, né? Muitos deles recebem semanalmente. Eu sei de igrejas nos Estados Unidos que têm essa prática. E aí ele leva toda semana, não importa, desde que seja regular, generosa e proporcional. E trazer paz ao coração também, né? Sim. Porque é uma coisa que a gente tem que ter também, é essa questão. Eu vejo muitas discussões. O dízimo sobre o bruto, sobre o líquido, não vamos entrar nesse tópico, mas eu entendo que, independentemente do que for, se você não fizer com a paz no coração e a consciência de que você está fazendo para o Senhor, de nada vale. Perfeito. Se torna um sacrifício tolo. Né? Não é um negócio compulsório, é uma obrigação. Posso dar um exemplo de uma situação que aconteceu? Eu me lembro um dia, conversando com uma ovelha, e a gente conversando, ele falando das dificuldades. E ele levou em pauta justamente essa questão do dízimo. E ele disse para mim da seguinte forma, então, pastor, como é que faz? Paguei todas as minhas contas e sobrou o dízimo. E o valor do dízimo que sobrou era justamente o valor para eu poder comprar o leite e a fralda dos meus meninos. O que você acha que eu deveria fazer? Eu disse para ele, eu acho que você deveria comprar o leite e a fralda dos seus meninos. Mas e o dízimo? Ele falou, não, você não tirou o dízimo, porque você disse que o dízimo sobrou. O dízimo não é sobra, ele é primícia, ele é primazia da sua caminhada financeira. É aquilo que você tira em honra ao Senhor, acreditando que Ele vai te sustentar e Ele vai prover tudo que for necessário. Tem que ser o primeiro, tem que tirar antes de tudo. Uau, né? E eu tenho uma experiência linda para falar sobre isso. A minha mãe, houve um momento na nossa vida desafiador financeiramente, né? Eu, adolescente, e a minha mãe sempre teve como princípio também essa questão do dízimo. E quantas não eram as vezes que no fim do mês eu pegava a minha mãe assim, praticamente em lágrimas de gratidão ao Senhor,
Por quê? Porque o salário vinha, ela tirava sempre primeiro o dízimo. Porque é primeiro e tem que ser com alegria, né? Porque Deus ama o que dá com alegria. E aí pagava-se todas as contas. E aí no dia, por exemplo, 30 do mês, ia fazer a conta de tudo que tinha pagado, o valor era muito além do que tinha recebido. Daí não pergunta de onde veio. Né? Sabe, Renata, muito forte. A matemática de Deus é muito superior à nossa. Não, sério. Porque assim, para Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, se dá um. Sim. Sabe? Jesus é Deus, totalmente homem e é um só. Sim. Então, a matemática de Deus, a lógica é outra. Agora, você falou, é muito sério essa questão, né, da primícia. É ato de fé. Isso é fé. Não vai tentar racionalizar. Porque não dá. Porque não dá. Senão você vai pensar mesmo, não vou... porque tem que discernir espiritualmente. Exato. Tem que discernir espiritualmente. Porque senão a pessoa fala, não vou tirar meu dízimo, dá para uma organização filantrópica que trabalha com os refugiados e tal. Dá oferta. Dá oferta. Aí você pode escolher. Vai dar mais do que o dízimo? Duas questões. A Renata, ela falou sobre o valor que você dava, os 10 centavos. De fato, não pagava, talvez, a impressão do envelope, né? Como sua mãe dizia, né? Sim. Mas a gente para poder avaliar aquilo que Jesus disse em relação à viuvinha, que a gente chama de viuvinha canta no Ministério Infantil, né? Sim. Que ela deu talvez o menor valor de todos que ali estavam, mas foi que chamou a atenção. Por quê? Porque foi justamente a oferta que procedeu do coração, ele que veio do coração. E a pergunta que foi feita sobre as ajudas que podem ser dadas, passar e ajudar, a gente tem visto também tantas situações que têm sido levadas as pessoas ao engano, então de pessoas que se fazem de inocentes, de pedintes e utilizam para gastar em coisas que não agradam ao Senhor. Em contrapartida, quando você traz o dízimo, por exemplo, para a igreja, talvez não é uma pessoa que está sendo abençoada, são famílias inteiras que são abençoadas com o valor do dízimo e da oferta que você dá. A gente volta a falar da própria Rede Super. Com dízimo e oferta, você vai abençoar várias pessoas e vai continuar sendo abençoado. A Elaine de Contagem, deixa eu ver, Contagem, ela é membro da sede, mas ela fala que, né, que dízimo para ela é questão de honra. Também a Michele Souza, de Nova Lima, ela pergunta o seguinte, onde que na Bíblia fala que tem que ser 10%? Ela é de Nova Lima, Michele. No texto do Antigo Testamento, de Malaquias. E é engraçado que eu já vi uma palestra uma vez de um professor dizendo que, né, se a Bíblia coloca como 10%, por que não ousar e dar 11%? Né? Porque generosidade é uma coisa assim tão preciosa e é tão raro de se encontrar. Né? Porque aonde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Aí eu volto a dizer que a questão não é dinheiro, é coração. Né? Eu tive um tempo como missionário no CTMDT, né? Na primeira turma, e eu morei fora da minha casa 3 anos e meio. E uma vez eu tive uma experiência fortíssima, eu era extremamente apegada ao pouquinho que vinha, porque vivia pela fé, de oferta, mantenedores, e às vezes alguns falhavam. E um dia, então, eu tive uma experiência de ter no meu porta-níquel R$ 3,74. E então, um pastor foi pregar lá para nós, né? Nós tínhamos aulas semanais com um preletor só. E aí ele falou sobre essa questão do coração. Quando o coração é do Senhor, e aí fez um momento da oferta. E eu fui lá à frente com muita dor, como se fosse R$ 1 milhão. Eram R$ 3,74, mas eu sei que ali algo o Senhor fez no meu coração, né? Porque não é o valor, porque às vezes a pessoa é agarrada com um valor tão pequenininho, é o coração. E dali em diante o Senhor tem me permitido a ofertar e dizimar com valores muito mais expressivos. E ao Senhor toda a minha gratidão. Hoje você não pagaria a passagem do móvel, que está 4,5. Não é verdade? Então que bom que Deus fez essa obra linda. Para quem não sabe, móvel, o nosso BRT aqui em Belo Horizonte, está R$ 4,05, pelo menos os que circulam mais próximos aqui. Normais, mais perto do centro da cidade. Muitas mensagens chegando. Matheus Leme, quem manda aqui? A Joyce de Matheus. Primeiro, o Jaderson de Santa Luzia. Falou que você ministrou uma mensagem sobre dízimo e está agradecendo demais. Jaderson. Amém. Tá agradecendo. Um abraço aí, Jaderson. Deus te abençoe. Davidson. Desculpa, porque sabe o que acontece? Eu estou lendo a mensagem, aí cai, sobe ou desce, não sei, isso aqui, aí já subiu de novo. Porque está chegando mensagem, Aí eu perdi o de Matheus Leme. Oh, meu Deus amado. Aqui, posso dar uma palavrinha aqui enquanto você procura aí? Não, já achei, senão eu perdi. Joyce Matheus Leme. Boa tarde, queria saber se o dízimo tem que dar só do salário
ou do adiantamento TMB? Eu não sei o que é TMB. Independente do que seja, é um valor tipo extra, né? Ao que eu dou. Né? Eu dou e se pedir a minha opinião, de FGTS, de tudo que chega. Né? Chegou, é um recurso, chegou na sua mão, é para você usufruir, você devolve, dizima de tudo, abençoa. E Deus não é devedor de ninguém, o Senhor nos dá muito mais. E a gente tem o próprio exemplo de Abraão mesmo, que ele devolveu o dízimo de tudo. Para Melquisedeque. E é o que eu ia falar, Cássia, é justamente isso. Querido, eu quero falar com você, se você quer ter uma experiência sobrenatural com Deus, experimente a fidelidade de Deus. Exercite a sua fé. Seja extremamente fiel ao Senhor e você vai colher dos frutos daquilo que o Senhor vai derramar sobre a sua vida. Então, igual a irmã perguntou aí, devolva o dízimo de tudo e creia que o Senhor ele vai fazer infinitamente mais do que você pode esperar ou imaginar. Perfeito. Tem uma pessoa aqui que é de Simonésia, Minas Gerais. Uau! Legal, né? Ela está falando assim, olha, eu amo devolver o dízimo, eu gosto do devolver, eu acho que devolver é legal, eu acho o verbo melhor. Né? E ele menciona, que você falou, pastor, e Abraão devolveu em Gênesis, né? Ele menciona Abraão, foi para Melquisedeque, né? Sim. Era um tipo de Cristo ali, né? Era uma cristofania, né? Exato. E também no Antigo Testamento a gente tem vários momentos que a gente vê as pessoas levando o dízimo, não na questão só do dinheiro, mas quando a agricultura era moeda, era da agricultura, né, do gado, enfim, dos animais para sacrifício. Então o dízimo é de tudo. Né? Eu conheço pessoas que por algum tempo fazem até voto com Deus, assim, por exemplo, de dizimar em devocional ao Senhor, dar o dízimo do dia. Então, não entendi. Não, por exemplo, o dia tem 24 horas, 10%, 2 horas e 40 minutos. Então, que nem às vezes tem o voto, que nem a igreja está vivendo agora, dos 30 dias de jejum. Aí a pessoa, de repente, fala assim, então o meu jejum é dar o dízimo do meu dia em devocional ao Senhor. 2 horas e 40 eu fico lendo a Bíblia e orando só. Assim. Entendeu? Então tem só não pode fazer isso na hora da aula. Não pode. Porque vai ter estudante aí. Tem que ter equilíbrio. Agora, né, cara? Na hora do trabalho. Tem que ter equilíbrio, né? Sim. Mas, quer dizer, tem tantas formas, né, de se doar o tempo inteiro. Tem um testemunho interessante de um pastor amigo nosso, não vou citar o nome dele porque ele não permite, mas ele ministra, ele fala isso em suas aulas, que ele decidiu começar a dar o dízimo de um salário que ele almejava receber. Então ele recebia X e falou assim, não, Senhor, eu quero ter esse salário. 3x. E ele começou a dar o dízimo, quando tinha 1x, começou a dar o dízimo de 3x. E o Senhor, em pouco tempo, o abençoou. Então, por isso que eu falei essa questão sobre a fé, para você ser estimulado, você entender, porque espiritualmente, ela se discernindo na sua vida, você vai alcançar o sobrenatural de Deus. E é o que nós precisamos nos dias de hoje, exercer a nossa fé. E fé é convicção daquilo que não se vê, né? Então você projeta. Quer dizer, fé. Se eu dou 10%, vamos pegar os 10%. 10% como primícia, como primeira coisa, e não fica esquentando. Semic, Copasa, consórcio, Sim. É fé. Mas aí também tem que ser prudente também nessa questão das dívidas também. Porque ficar fazendo dívida. Vou dar o dízimo, mas eu vou todo final de semana para o shopping e gasto R$700 no cartão de crédito. Então, quer dizer, é aquela situação. Eu tenho que exercitar a minha fé, tenho que exercer a minha fé, mas também eu tenho que ser extremamente prudente também. Responsabilidade. Tem que ter fé, caráter, responsabilidade, todas essas coisas fundamentais. Fabiana de Monte Belo, Minas Gerais. Obrigado, Fabiana. Eu acho que dízimo temos que devolver com alegria no coração, tendo certeza que é para a obra de Deus. Outra pessoa manda aqui, o programa está uma bênção, as respostas estão envolvendo os dízimos, estão corretíssimas, parabéns. Obrigado. Aos convidados. O Lucas de Cuiabá, Mato Grosso, obrigadão, Lucas. Estou assistindo o programa, bate-papo, estou amando o tema de hoje. Obrigado, querido Lucas. Estou tentando ler. De Mato Grosso, vamos para o Rio Grande do Sul. A Josiane, de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, o dízimo deve ser devolvido na igreja. Pois se você participa de uma igreja, deve ajudar com o seu dízimo a custear as despesas da igreja. Se uma pessoa não tem confiança, então, vai depositar... Como é que é? Não sei se a pessoa não tem confiança, porque ela está na igreja que está querendo dizer isso, né? Faltam 3 minutos, meu Deus, a Mariana já está dizendo que faltam 3 minutos. Já muita mensagem chegando, olha só. Que orgulho ser sua ovelha. Quem está falando aqui, meu Deus? Boa tarde. É para o senhor, pastor. Olha aí.
Está falando o homem de Deus, tem um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então vamos lá aqui. Boa tarde, pastor. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu subir aqui. Boa tarde, este homem é de Deus. Que orgulho de ser sua ovelha. É a Renata. Renata. Ô, Renata, Deus te abençoe com muita graça, muita sabedoria e continue derramando toda a unção sobre a sua vida e da sua família, que é linda, viu? A Paz manda a Kathleen, não estou cortando não, tá? Porque eu tenho que ler rápido aqui. De Nova Friburgo, Rio de Janeiro, estou ligadinha no programa. Pastor, acho que o dízimo se refere à obediência ao Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tem uma pessoa que fala que, olha, não há base teológica para o dízimo no Novo Testamento. A pessoa não deu o nome. Eu falo assim, existem muitas questões que são levantadas, muitas críticas, mas eu quero propor, né, a cada telespectador que pratique, experimente. Né, o dízimo é tão abençoador, faz tão bem, e a obediência, ou você obedece o Senhor 100%, ou 99% de obediência é desobediência. A gente precisa ter isso claro na nossa cabeça, né? Perfeito. Quero agradecer a Luciane, de Goiás, que mandou mensagem, o Mauro Ricardo, que é de Cachoeiras de Macacu, no Rio de Janeiro, que mandou mensagem, o pessoal da IBL Palmital está bombando aqui, mandando várias mensagens, viu, pastor? A todos vocês que mandaram mensagens, olha, muito obrigado. Graças a Deus, bombou aqui hoje, né, de participações, não deu para ler, né, nem metade, mas... Tenha paciência, um dia eu vou conseguir. Ou então a gente aumenta o tempo do programa. Obrigado, pastor Davidson, obrigado, Renata, um beijo. Cássio, é sempre um prazer poder estar aqui com você. Um beijo para a galera da IBL Palmital, um beijo para a galera da IBL, da Igreja Batista da Lagoinha. Nós amamos vocês e vamos continuar trabalhando para trazer a diferença nesse mundo, em nome de Jesus. Amém. Beijão para você também em casa, que Deus te abençoe e te guarde. Amanhã, sexta-feira, estamos também de novo ao vivo aqui, 12h15, com mais um bate-papo. Que o Senhor te abençoe. Continue ligado aqui na Rede Super, sempre inspirando você. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.